Olá pessoal, e vamos para mais um novo vídeo em nosso canal. E hoje nós vamos questionar com mais profundidade sobre sintonia e conexão. O meu objetivo não é tirar as pessoas das zonas de conforto, mas por eu ser um questionador, eu considero que ao compreendermos as normas e regras da vida, possamos obter um melhor proveito da nossa encarnação, viu? E o canal é uma forma de quebrar paradigmas dos modelos que nos limita em nossas novas descobertas. A meu ver, se não for dessa forma, a gente acumula conquistas por fora, mas não cresce por dentro, viu? Tudo indica que estamos conectados numa rede universal de energias que transcende o tempo e o espaço. Agora, essa conexão não é uma imposição do universo ou destino, como muitas pessoas pensam. Ao invés disso, é importante entender que as forças opostas que consideramos como o bem e o mal são escolhas que fazemos diariamente. E o nosso bem-estar físico e espiritual depende dos caminhos que priorizamos para guiar as nossas ações. Cada pessoa vibra em uma frequência única e são essas sintonias que atraem e constroem nossas conexões próprias, seja na amizade, no amor ou nos inúmeros contatos do nosso dia a dia. Nesse sentido, funcionamos como estações de rádio. Atraímos situações e pessoas com base naquilo que vibramos e cultivamos internamente, sejam elas boas ou não muito boas. Se nós entendêssemos essa lei com total clareza, com certeza evitaríamos uma série de problemas e até mesmo uma maior proteção em nossa vida. É a máxima do mestre: orai e vigiai. Pensamentos e atitudes positivas. Agora, essas sintonias e conexões podem ser mudadas? Claro que pode, viu? E a qualquer momento. Vocês sabiam que ao mudar os nossos sentimentos, crenças e hábitos, mudamos a sintonia do que atraímos, viu? Agora, muitas vezes pensamos que são as circunstâncias externas, o que buscamos lá fora, que nos muda. Pode influenciar sim, mas qualquer mudança que em nós somente ocorre se nós permitirmos. E essa permissão se faz através do nosso querer sincero e das nossas ações. Agora, eu estou falando de mudanças positivas, disciplinas e até mesmo as desafiadoras, consideradas oportunidades para a nossa evolução. Agora, por que raramente mudamos? Porque, primeiramente, é preciso sentir que alguma coisa em nossa vida não está boa. E junto com este sentimento é que surge o desejo interno e a coragem de mudar. É extremamente difícil, viu? Porque estamos falando de algo que construímos ao longo da nossa vida, ou de vidas, E toda mudança em nós se faz contrariando os modelos convencionais das demais pessoas, É seguir por uma nova direção ou perspectivas, mesmo quando a maioria discorda. Contudo, é o preço da nossa autenticidade, viu? Entender o porquê é difícil. E além do mais, temos que levar em consideração que aqui em nosso mundo estamos conectados com a força da Terra.
é a mesma força responsável pela formação dos nossos corpos físicos. Mas, como eu sempre digo a vocês, não somos o corpo físico, viu? Nós somos seres eternos. Não nascemos e nem morremos. Entramos no corpo físico e depois de certo tempo, saímos dele para voltar às nossas moradas no eterno. Eu digo eterno porque são infinitos planos de variadas frequências, aonde cada um de nós, de acordo com as nossas vibrações, vai se encaixando onde mais nos adaptamos. E não pensem que tem jeitinhos, porque não tem, viu, gente? Nós temos a bondade de santificar as pessoas depois que elas partem daqui, não é? A lei da atração e sintonia é a mesma em todos os planos da existência, tanto na Terra quanto nos planos espirituais. Dá para se ter uma ideia observando a lei da gravidade da Terra. Qualquer objeto ou corpo que caia de algum lugar cai em direção ao solo, com uma velocidade que aumenta constantemente. Não há a menor possibilidade de mudar a sua direção. Pois é, gente. Agora, mesmo que tudo que eu estou dizendo a vocês seja um fato, fomos educados a não questionar, não é? E eu não estou condenando ninguém por isso não, viu, gente? Até porque eu sou um questionador desde que nasci. Posso ser um ponto fora da curva, que pensa fora da caixa, não é? Mas eu sou consciente que ninguém é dono da verdade, viu? Portanto, questionar é preciso, mesmo que nos considere chatos. Desde as eras remotas, os questionadores não eram bem vistos e eram desqualificados, até mesmo pelos seus amigos. Tomé, um dos apóstolos de Jesus, foi um deles. E apesar do estigma de incrédulo, Tomé era corajoso, viu? E buscava respostas lógicas e foi considerado também um questionador autêntico. No Evangelho de João, cita que quando Jesus decide retornar à Judéia para ressuscitar Lázaro, os judeus planejavam apedrejá-lo. E foi Tomé quem encorajou os outros discípulos, dizendo: vamos nós também, para morrermos com ele. Naquela época, matavam mesmo, viu, gente? Apedrejados, os que não estavam de acordo com a lei de Moisés. Era a lei do olho por olho e dente por dente. Agora, as dúvidas de Tomé e as suas perguntas sinceras não demonstravam falta de fé, viu, gente? Mas o desejo genuíno de compreender a verdade, o que acabou gerando ensinamentos fundamentais do próprio Jesus para toda a humanidade. Inclusive, os seus escritos foram encontrados e considerados ser o Evangelho de São Tomé. Porém, foi julgado apócrifo, oculto, e não foram incluídos no cânon oficial da Bíblia pelas igrejas católica, ortodoxa e protestante. Nos seus escritos, foi considerado pelos concílios e líderes cristãos que a sua teologia diferia dos ensinamentos apostólicos tradicionais. Contudo, esses escritos existem e neles consta uma citação real e reveladora, onde em partes do Evangelho de Tomé, extraído do texto original, está escrito: o reino de Deus está dentro de ti e à tua volta, e não em palácios de pedras ou madeiras. Rache uma lasca de madeira, e eu estarei lá. Levante uma pedra e me encontrarás. Pois é, gente. Graças a Deus, né? O mundo atual
está tendo um pouco mais de abertura para levar essas questões, levantar essas questões, né? Debater e buscar explicações sobre algo que anteriormente era proibido. Mas desde as eras remotas, o mundo cristão nunca gostou dos questionadores, viu? O exemplo trágico está nos episódios sombrios, como os da história da Inquisição. Portanto, não há nada errado em questionar, viu, gente? Eu não quero convencer ninguém disso, mas para mim é praticamente impossível me acomodar e deixar de lado as questões espirituais claras e lógicas que fazem sentido para mim. Até porque é o que me dá motivação num lugar em que tudo é efêmero, passageiro, e o que achamos que nos pertence vai ficar para trás, né, gente? Enquanto corpo, um dia, todos nós vamos morrer, viu, gente? Mas todos os outros dias são oportunidades de viver, construir sentidos e estar presente, questionando sempre, para não deixar a consciência se apagar dessa realidade, procurando viver em equilíbrio entre os dois mundos. Eu sei que é difícil, mas é a busca que nos remete ao conhecimento da verdade que nos liberta. Essa fala atribuída ao próprio Cristo Jesus. E outra também, como o reino de Deus está dentro de nós. Essa fala é compreendida que há dentro de nós algo grandioso, aguardando um despertar mais profundo e consciente, que assemelha exatamente com a ideia do apóstolo Tomé, de que o reino dos céus não é um lugar físico ou algo apenas para depois da morte, mas uma realidade espiritual espalhada por toda a terra. Mas nós, os humanos, né, por alguma razão, não tivemos acesso livre da totalidade deste conhecimento, para que hoje, né, pudéssemos enxergar o que ainda continua sendo um mistério para todos nós, não é, gente? Pensem nisso e reflitam e também questionem, ok? Se inscreve em nosso canal e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Então, muito obrigado a todos vocês pela participação e até o nosso próximo vídeo.